Programa Gestão de Negócios, entrevistando hoje um convidado especial, por já ter vindo aqui à universidade, o professor Antônio Firmino Neto. Ele é doutorando em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, mestre em Ciências Contábeis, é professor da Universidade de Campina Grande, que fica lá na Paraíba. Professor Firmino, para começar esse nosso assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os aspectos da contabilidade pública, no que basicamente, assim, em linhas gerais, ela se diferencia da contabilidade societária, por exemplo. Vamos começar introduzindo esse assunto aqui. Fique à vontade. Ok, professor, agradeço o convite aí da Unipar, mais uma vez retornando a Umuarama, né? E aí tomara que seja um vínculo aí longo e duradouro. É do nosso interesse. Eu agradeço muito. Bom, existem diferenças muito, digamos, aprofundadas da contabilidade pública para a contabilidade societária. Primeiro, a societária ela não é obrigada a fazer, por exemplo, orçamento público. Então, por dispositivos legais, a contabilidade pública ela tem que elaborar um orçamento anual, a lei orçamentária anual. Além de lei de diretrizes orçamentárias, além de um plano plurianual para 4 anos. E a contabilidade pública ela debita e credita, ou seja, ela registra contabilmente esse orçamento. Além disso, a contabilidade pública ela tem as contas típicas de controle de atos potenciais, assinatura de um contrato, por exemplo, a cobrança da dívida ativa também, custos também, que o setor público ele passa a exigir a obrigatoriedade da escrituração, não só apenas extracontábil, né, desses fenômenos. Então, de forma sutil, esses são as principais mudanças, certo. As principais diferenças, aliás. Claro que o setor comercial, ele pode também fazer orçamento e pode fazer as contas típicas de controle, só que eles não são obrigados, e o setor público sim. Então, uma vez um colega meu perguntou, Firmino, com essas mudanças agora, eu posso fazer contabilidade pública? Não necessariamente. Porque hoje, com as mudanças, nós podemos dizer que nos aproximamos da contabilidade societária nos aspectos patrimoniais, ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Mas nos aspectos orçamentários, são particularidades do setor público. Além disso, mesmo nos aspectos patrimoniais, a contabilidade pública ela tem as suas características fundamentais. Como, por exemplo, redução do valor recuperável para ativos geradores de caixa, não geradores de caixa, reavaliação, que deixou de ser um ponto de escrituração ou de evidenciação na contabilidade societária e passou a ser no setor público. Então, em linhas gerais, seriam essas principais diferenças. Quem é ou qual ente está obrigado a fazer a contabilidade pública? Porque a gente sempre olha para a contabilidade pública aquela que é feita lá, basicamente, pelos entes que nós conhecemos mais diretamente. Mas, por exemplo, uma empresa que trabalha com verbas públicas, por exemplo, que recebe em transferência dinheiro público. Uma fundação, por exemplo, uma empresa estatal, uma companhia mista. Fala para mim quem é que tem que fazer a contabilidade pública, só para o nosso telespectador já pelos exemplos, saber mais ou menos quem faz e quem não faz. Seria exatamente o campo de aplicação da contabilidade pública, né? Definido na norma brasileira de contabilidade, né? Que, por exemplo, antes, os órgãos profissionais de contabilidade, os órgãos profissionais de forma geral, o próprio órgão de contabilidade, ele não era obrigado a fazer contabilidade pública. E eles recebem recursos públicos. Então, no caso, você se refere ao CFC, exatamente, ao CRC? Isso. Então, o próprio órgão de contabilidade, não era que ele não tinha que fazer a contabilidade, mas não precisava fazer contabilidade pública. Entendi. De linha geral, qualquer órgão, qualquer ser humano, qualquer pessoa ou entidade pública ou entidade, pessoa física ou jurídica, ou ente público, que nós chamamos município, estado, a União, se recebe recurso público, ele tem que prestar contas. Entendi. Ele não necessariamente tem que implantar o plano de contas, que é obrigatório para o setor público, nem elaborar as demonstrações contábeis, mas ele tem que prestar contas daquele recurso. Os entes públicos, União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos têm que, de forma integral, e aí em forma integral é você aplicar plano de contas, que agora ele é único para todo o setor público, para esses entes, e também as demonstrações contábeis que são obrigatórias. Além disso, por exemplo, uma entidade pública que ela seja uma estatal dependente, ela tem que aplicar
o plano de contas e as demonstrações contábeis, de forma obrigatória. Então, você tem uma gama de entidades, de entes que aplicam obrigatoriamente essa nova contabilidade pública. E aí é tudo. Entendi. Não é só, não, vou apenas fazer um relatório para prestar contas. É diferente, eu venho, por exemplo, prestar um serviço aqui, um Moarama, se eu vier com recursos públicos, eu tenho que prestar contas, eu tenho que destacar as passagens, eu tenho que dizer um relatóriozinho dizendo quanto foi que eu gastei, a diária que eu utilizei, tudo isso. Então, isso seria uma forma de você prestar conta para que a sociedade verifique o que foi gasto. Mas, de forma integral, você tem aí sociedades, por exemplo, públicas, né? Qualquer uma que dependa do setor público, que receba o recurso público, né? Que ela seja dependente. Então, se ela for dependente do setor público, ela tem que aplicar de forma integral. Entendi. Qual que é a importância da contabilidade pública para a sociedade de forma geral e como que a classe contábil deve participar desse processo, dessa nova discussão que está tendo? E em que pese a responsabilidade da classe contábil em exercer, tá, esse direito, vamos dizer assim, fazendo esta boa contabilidade para os entes públicos? Professor, para a sociedade, a contabilidade tem a preocupação de demonstrar, de realizar a institucionalização do controle social. Então, a sociedade ela só tem como cobrar, que é o que está acontecendo muito agora. Exatamente. Né? Com a sociedade revoltada, digamos assim, ela consegue verificar o que está sendo gasto. Ou seja, nós contribuímos com receitas, com impostos, taxas e contribuições e com outros tipos de receitas, né? As chamadas receitas orçamentárias. Né? Nós contribuímos e nós esperamos retorno dos nossos aplicadores, os nossos governantes. Então, isso para a contabilidade pública, para a sociedade, ela tem um destaque muito forte, porque a partir da contabilidade pública, a partir das demonstrações contábeis, de certa forma um pouco mais transparentes e mais claras do que antes, elas conseguem evidenciar o que está sendo recolhido, né, e onde está sendo aplicado. Então, essa preocupação da contabilidade pública, trazer o controle social ou mostrar instrumentos, que é a instrumentalização do controle social, ou para que a sociedade possa cobrar. A sociedade pode dizer, olha, realmente o nosso recurso, a nossa receita está sendo gasta de forma eficiente. Em termos de eficiência, a contabilidade ela não consegue trazer à tona toda essa eficiência do gasto público. Então, a gente não tem como dizer, um professor, por exemplo, o professor Firmino, da Universidade Federal de Campina Grande, ele custa para os cofres públicos tantos tantos R$1.000 por ano. E esse professor está sendo eficiente ou não? A gente sabe quanto ele custa, sabe? A gente sabe, porque tem o salário do professor. Claro. Mas até que ponto esse professor está sendo eficiente? Aí teria que ter comparabilidade entre setor público e setor comercial. Então, o setor público não consegue fazer essa comparação. Quanto custa uma refeição no restaurante universitário, no setor público? Então, são esses pontos. Para a classe contábil, até 2008, nós temos aí nós observamos que a contabilidade pública era um pouco esquecida. Então, todos os eventos, o foco era a contabilidade societária. E com as novas mudanças, o Tesouro Nacional de 2006, 2007, 2008, houve a publicação das normas brasileiras de contabilidade, passando a ser exigida a partir de 2010. Então, isso inovou. Fez com que a classe contábil passasse a olhar, olha, o setor público é um setor que tem campo de trabalho vasto. A começar com mais de 5.500 municípios, mais 27 estados. E você não vai pegar apenas um contador para cada município desse. Claro que quem está saindo na frente é o dono do escritório de contabilidade, ou seja, o profissional contábil daquela classe ali, que ele sai na frente, ele consegue abarcar um número maior de prefeituras, porque ainda não há obrigatoriedade de um município, né, cada município ter um contador. Então, o município pode terceirizar. Entendi. Então, eu posso ser o contador, né, do município, posso ser contador do estado, alguns estados têm, as prefeituras, os municípios maiores, as capitais, elas têm exatamente esse cargo, contador no município, mas eles também podem terceirizar. Entendi. Em termos de terceirização, a classe contábil, aqueles que saíram na frente, que estão avançando, observando as mudanças, eles conseguem abarcar um número maior de municípios, de clientes. Né? Eu tenho colegas que têm 25 prefeituras ou municípios. Na verdade, a gente fala prefeituras porque você pode ser o contador da prefeitura, que é a contabilidade do município, e você pode pegar também uma outra parcela, que é a Câmara
municipal. Certo. Então, você pode pegar 2 clientes em um único ente. Então, para a classe contábil, aquele contador que ele não conseguiu observar as mudanças, ele está perdendo ou ele vai perder o espaço dele. Perdeu a janela de oportunidade. E aí vem a grande deixa para os nossos futuros, né, que vão participar dessa classe contábil, né, dessa classe profissional. Os novos contadores que estão se formando agora em 2013, 2014, 2015, 2016, eu creio até 2018, eles não têm nada a perder. Pelo contrário, eles estão no momento de mudanças. E se eles conseguem internalizar essas mudanças, na verdade, eles vão sair à frente daqueles que já se formaram porque estão com a contabilidade antiga. Exatamente. Então, digamos, estão viciados. Verdade. E aí demora, bom momento agora, e demora a entender o porquê está mudando e para que está mudando. Tá ok. Entendeu? Muito bem. Professor Firmino, em poucas palavras, se é possível, como é que começou essa história de convergência? Bom, em termos de convergência, nós começamos a falar de convergência a partir de 2008, no setor público. Tá? Existe um grupo dentro do Conselho Federal de Contabilidade, professores renomados em todo o país, né, que trabalham de forma voluntária e eles focam apenas nessas mudanças. O Conselho Federal de Contabilidade, eles publicaram em 2008 as normas brasileiras de contabilidade. Essas normas elas foram inspiradas com as normas ou em aspectos da contabilidade pública internacional. Então, nós temos aí, desde 2008, esse avanço. Em 2009, nós tivemos uma parceria, que eu falo, na realidade, o Tesouro Nacional, a Fundação Getúlio Vargas e o Conselho Federal de Contabilidade para traduzir as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, a sigla IPSAS, IPSAS em inglês, né, IPSAS. E essas normas internacionais, as IPSAS, elas foram traduzidas pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com o Tesouro Nacional e depois chanceladas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que aí resultou em um livro com mais de 1000 páginas, que são as normas internacionais de contabilidade traduzidas. Tá? Então, esse processo começou essencialmente a partir de normas brasileiras e depois avançou traduzindo as normas internacionais, que a ideia é que mais à frente, ou ano que vem, não sei, aí vai ser política do Conselho Federal de Contabilidade, de substituir as 10 normas ou incorporar as normas internacionais nas normas brasileiras de contabilidade. Em 2000, se não me engano, foi 2011 ou foi 2012, o Conselho Federal publicou a norma 16.11, que antes era 16.1 a 16.10. E aí eles incorporaram mais uma, que foi a 16.11, que é a norma de sistema de custo para o setor público, que aí seria a contribuição do Brasil em termos internacionais, para as normas internacionais. Interessante. Tá? Então, foi a partir daí e nós estamos incorporando cada vez mais. O Tesouro ele vem dentro do manual. O Tesouro, aí a gente tem que entender um pouquinho quem é que normatiza tanta contabilidade no país. Nós temos o Conselho Federal de Contabilidade, tá? Nós temos o Tesouro Nacional e nós temos os Tribunais de Contas. Então, a classe contábil, ele não pode observar apenas um. Ele tem que observar as normas brasileiras, que são as obrigatórias, as 11, 16.1, 16.11, mas também ele tem que observar para prestar informações de consolidação das contas públicas, o Manual de Contabilidade. O Manual de Contabilidade ele traz, na essência dele, as normas brasileiras, ele observa as normas brasileiras, ele observa alguns itens das normas internacionais das IPSAS, introduz outros itens também para poder consolidar as contas públicas nacional e aí poder gerar, no meio do ano, no ano seguinte, o que nós chamamos de Balanço do Setor Público Nacional, o BSPN. Certo. O que é consolidação das contas públicas? O que significa esse termo? O termo parece simples, mas não é. É o que está incorporado, na realidade, o que provocou todas essas mudanças no setor público foi o artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conjugado com o artigo 48, que aí o Poder Executivo da União tem que consolidar as contas públicas. O que é consolidar? É você pegar todas as contas públicas, tudo que foi gasto, tudo que foi construído, tudo que foi recebido e consolidar. E aí o Tesouro Nacional ele pega todas as contas dos municípios,
as informações são encaminhadas para o Tesouro Nacional, que antes era encaminhada pelo SIS-TN, Sistema de Informações do Tesouro Nacional, e hoje é pelo SICONF, foi substituído no começo do ano agora, acho que salvo engano em março, né? E essas informações elas são consolidadas. Então, todos os municípios, todos os estados, Distrito Federal e a União pega essas informações e faz um único balanço para todo, ou seja, é uma forma do Estado, Federação, Brasil, demonstrar sua riqueza através da contabilidade pública e não apenas através das ciências econômicas, mas através da ciência contábil. Claro. E a gente poder ter critérios de comparação com outros países através da contabilidade. Por isso a convergência. Então, quando é que a gente vai poder comparar países, Nova Zelândia, Estados Unidos, Austrália, tudo isso que são referência em contabilidade pública, com o Brasil? Quando a gente convergir as normas internacionais. Quando a gente puder adotar. Só que as normas internacionais têm itens que são muito difíceis de operacionalizar. Então, não é simplesmente a teoria. Então, nós não conseguimos fazer sistema que atenda os itens das normas internacionais, fica difícil. Mas aí, consolidação é você pegar as informações de todos os entes, compilar essas informações e publicar um balanço único para toda a federação. E agora eu gostaria de puxar um assunto que, começando com uma dúvida que eu tenho, professor Firmino, que é a seguinte: por que nos tribunais de conta nós temos lá com ministros políticos e não temos técnicos? Nós não poderíamos eliminar os tribunais de conta e ter uma auditoria independente como nós temos nas entidades privadas? Por que nós temos lá, por que não temos lá no tribunal pessoas qualificadas como você para fazer essas auditorias? Bom, professor, acho que eu já escutei esse tipo de pergunta, né? Porque aqui os órgãos de controle e auditoria não seriam auditoria independente. Na realidade, elas são auditorias independentes, elas não vinculam ou não têm, de certa forma, dependência do órgão que seria o Poder Executivo, ou aliás, desculpa, o Poder Legislativo. Mas aí nós temos todo um sistema jurídico para definir quem é que vai ser os ministros, quem serão os ministros, né? Quem serão os ministros. E aí são indicações. Na realidade, são indicações políticas, né? São indicados pelo próprio presidente, aí, em termos de Tribunal de Contas da União, em termos de Tribunais de Contas do Estado, pelo governador, né? E, como nós observamos, na maioria das vezes são políticos, deputados ou senadores. E aí eles têm, na realidade, os analistas. Então, apesar de você tem, dentro do Tribunal de Contas, você tem o ministro, né? E eles têm, conjugado a eles, toda uma classe de servidores públicos, né? Muito capacitados, digamos, de passagem, né? Que precisam fazer concurso público. Aí sim, esses auditores, eles têm que fazer concurso. É que, na realidade, você tem um ministro, aí você tem um auditor, ministro substituto, que também é por concurso. Então, nós temos 4 ministros substitutos que são por concurso ou por indicação da classe ali dos auditores. Para ser auditor do Tribunal de Contas, você tem que passar no concurso. O concurso aí, ele não exige um curso específico. Você precisa ser formado em ciências contábeis, que aí já foi reivindicações da classe contábil, que o Conselho Federal deveria... natural que deveria ser. Né? Mas não existe lei que determine isso. Entendi. Então, não existe lei que proíba ou que faça, digamos, o que nós chamamos muitas vezes de deixar o mercado favorável para os estudantes de ciências contábeis. Mas, do meu ponto de vista, é o curso mais favorecido em termos de conteúdo, quando você verifica... perfil para exatamente, poder exatamente. Essa atividade. Quando você verifica o concurso em si, você verifica que é a principal... As disciplinas são votadas para o primeiro foco, o formado em contabilidade, e segundo, o formado em direito. Mas boa parte das vagas são tomadas por engenheiros, por exemplo. Às vezes passam pessoas formadas em educação física, em biologia. Na realidade, o concurso você tem que se preparar para passar, você não tem que saber. Entendi. Você não tem que saber, você depois, lá dentro, você aprende a fazer auditoria. Mas para passar no concurso, infelizmente, é a forma. Em outros países não é assim. Por exemplo, na Alemanha, na realidade você não passa no concurso, você manda o currículo e o mais capacitado é quem conquista a vaga. Em alguns países você não tem estabilidade também. Em nosso país nós temos. Então, às vezes quando você conversa isso com pessoas do exterior, eles acham que isso é absurdo. Quer dizer que depois de 3 anos eu posso ficar tranquilo.
Que é isso que acontece, Sim. infelizmente, e muitos servidores não têm a mesma consciência. Sim, claro. E aí, depois de 3 anos, e não é concurso. Você manda o currículo, o profissional pega o perfil, mas também a gente sabe que muita cultura, você podia ser muito... o melhor currículo é o do meu sobrinho aqui, Sim, ou senão, claro. que nós já vemos lutando sobre isso. Mas nós temos que observar que a indicação é de alguns deputados, de alguns senadores, e muitas vezes indicado pelo próprio governador, pelo próprio presidente. Entendi. E essa indicação ela vai para o crivo do Poder Legislativo. Então, é o sistema de pesos e contrapesos. Sim. O Executivo indica, o Legislativo apoia. Então, existe aí 2 poderes apoiando aí essa indicação. Me diga uma coisa, no que você acha que a Lei de Responsabilidade Fiscal contribuiu para que nós pudéssemos ter uma gestão pública mais eficaz, vamos dizer assim? Se é que você concorda com isso, e em que aspecto você acha que melhorou? E já aproveitando a mesma pergunta, essa lei poderia ser melhorada no quê? São três perguntas e cada uma mais importante do que a outra, tá? Professor, a lei ela surgiu em 2000. Isso. Antes disso, nós tínhamos uma lei que regulava a contabilidade pública, regula, que é a Lei 4.320 de 64. Uma lei importantíssima que, quando nós começamos a falar de mudança no setor público, a nova contabilidade, muita gente diz, agora a 4.320 não tem importância alguma. Não é assim. Nós temos itens da tem da muita lei. coisa da 4.320. Tem sim, que já era exigida em 64, que nunca foi aplicada. Por exemplo, reavaliação, depreciação, os aspectos patrimoniais em si não foram aplicados. Inclusive, isso já estava na 4.320? Já estava na 4. Sistema de custos, por exemplo, já estava previsto em 64. Então, a lei de mais de 40 anos aí já previa todas essas mudanças que nós temos agora em 2008, já prevista lá em 64, porém nunca foram aplicadas. Tá? Então, alguns itens da norma 4.320 estão desatualizados, digamos assim, para o que nós estamos avançando em termos de normas internacionais. Inclusive, os autores ali em 60, 70, 80, até meados de 2000, alguma coisa, os autores confundiam no setor público os regimes de contabilidade. Eu estou fazendo todo esse contexto para chegar lá, tá? Claro. Então, os autores confundiam o princípio da contabilidade, que é o princípio da competência, com o que a lei traz no artigo 35, que é um regime misto, que não é caixa, nem é competência. Lá no artigo 35 vai dizer que pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Então, seria um princípio da arrecadação, porque caixa é quando tem o dinheiro no cofre público, a arrecadação de estar no órgão arrecadador. E competência também não seria, porque no inciso 2º do artigo 35 ele fala que pertence aos exercícios financeiros os empenhos nele, né, aquilo que foi empenhado, as despesas nele empenhada. Ou seja, considera-se despesa... Isso aí já seria competência. Não, a lei considera o empenho como se fosse despesa. Só que isso aí é orçamento. O artigo 35 está dentro da parte orçamentária. A parte contábil começa lá na frente, o artigo 80, 85. Lá no artigo 85, aí você tem que a contabilidade vai demonstrar a composição do patrimônio. Aí o órgão federal de contabilidade é quem vai dizer que é a composição do patrimônio e obedecer aos princípios de contabilidade. Então, dentro do setor público, por isso aquela nossa primeira discussão, que dentro da contabilidade pública as mudanças ou as diferenças do setor comercial, que nós temos dentro da contabilidade 2 regimes, um regime misto, orçamentário e um regime de competência para o aspecto patrimonial, o aspecto contábil. Em 2000, nós tivemos aí um avanço espetacular em termos de transparência, em termos de inovação de gestão fiscal, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Claro que a lei ficou maturando por mais de 10 anos, pesquisa, estudando, né? E aí uma das construtoras e estudiosas, que é a professora Selene Pérez, lá do Tesouro Nacional, é quem tem muita informação, quem realmente trabalhou muito com isso, a Selene Pérez. E não basta ir muito longe, basta lembrar que quando foi publicada a lei, quando foi sancionada a lei, nós tivemos uma retirada de prefeitos para Brasília para não aprovar a lei, porque a lei era uma lei de outro mundo, claro, era uma lei com viés ou copiada da Nova Zelândia, que é um nível de transparência de contabilidade pública. Então, a lei ela é, sim, um avanço espetacular. Você, de certa forma, cobrar dos gestores públicos que eles gastem com segurança, né? Então, antes você tinha gastos com
de estados, o próprio estado já chegava ao limite do banco do estado e ainda continuava gastando, ou seja, o endividamento interno do país era altíssimo. Não havia controle, né? Não havia controle nem sequer de despesa com o pessoal. Então, a lei ela vem regular toda essa questão de transparência e de limitação de gastos públicos. Tá? Só que a lei, ela é, como o próprio nome diz, lei de responsabilidade fiscal. A lei ela traz alguns pontos relacionados à contabilidade pública, porque a contabilidade pública ela vai registrar todos esses aspectos fiscais também. Só que a lei ela tem um viés fiscal. Então, lá no artigo da lei, ela vai dizer, salvo engano, artigo 50 também, da lei de responsabilidade fiscal, ela vai dizer que a contabilidade vai demonstrar através do princípio de competência e de caixa. A lei é expressa, nesse termo sim, competência e caixa. Mas diferentemente da lei 4.320, que fala arrecadação e empenho. Porém, o que é que se verifica hoje, 2014? Nós temos uma lei que vem substituir parte ou quase todo o revogar 4.320 e alguns aspectos da lei de responsabilidade fiscal, que é a lei de qualidade fiscal, a LQF, né? Que já vem sendo aí trabalhada desde 2000, salvo engano, 2009, então já vem um tempinho. Já vem sendo, de certa forma, emendada por vários outros senadores, né? E aí a lei ela traz pontos de orçamento, de contabilidade, aspectos fiscais e aspectos de controle, né? Então, por isso que ela é muito demorada a ser aprovada, porque quando você pega esses 4 mundos, são mundos extremamente complexos, contabilidade, orçamento, fiscal e controle. Então, se a lei, a LQF, for aprovada em algum momento, alguns dispositivos da lei de responsabilidade fiscal podem vir a ser revogados. Ou até revogados. Alguns artigos poderão ser revogados. A lei que será mais afetada será a lei 4.320, que é a lei de direito financeiro. Tá? Que, apesar de ser direito financeiro, os nossos colegas advogados não gostam muito da parte de direito financeiro, que é mais contabilidade. Nós adotamos a lei 4.320. Acho que são esses os pontos que você... Muito bem. Bom, professor Firmino, nós estamos aqui terminando o nosso programa e eu deixo aqui a palavra para as suas considerações finais. Tá? Bom, pode se dirigir lá aos nossos como é um programa de negócio, né? E aí eu creio que o público é um público bem seleto, né? E aí você observa que as mudanças realmente existem, e muitas, né? E que se a gente não avançar, se a gente não correr para se aperfeiçoar, de buscar, observar a quantidade de mudanças, você tem normas brasileiras, você tem normas internacionais, isso só para o setor público. Só um pouquinho, 11 normas brasileiras, 31 normas internacionais, manual de contabilidade, fora isso tem um Tribunal de Contas exigindo, aí você tem que prestar informações para o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Então, é um campo, de certa forma, vasto, muito vasto. Ou seja, o profissional que se aperfeiçoa no setor público... Bom para os nossos acadêmicos, né? Bom para todos que querem estudar e continuar se aperfeiçoando. Com certeza. Muito obrigado, professor. Ok, meu amigo. Muito obrigado. Meus amigos, termino aqui o programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.